Ok, pessoal, nessa segunda parte eu vou começar aqui fazendo duas pequenas correções, tá? Primeiro que no final da aula passada, quando a gente tinha configurado aqui os materiais aqui no render, eu cometi um pequeno engano aqui que eu vou ensinar vocês a consertar. Aqui o material aqui do reflexo e ele está aparecendo aqui, tudo muito bom. Só que na verdade ele está dando preview aqui porque eu associei esse material de reflexo à cor de reflexo, a propriedade cor de reflexo. Eu selecionei aqui e vou mostrar para vocês aqui. Aqui no meu pickup eu tenho aqui a propriedade reflexo e tenho aqui a propriedade reflected color. E eu acabei selecionando então o arquivo com a propriedade reflected color, mas na verdade para que ela possa aparecer no render eu preciso configurar para que ela seja conectada à propriedade reflective. Então é isso que eu vou corrigir agora, tá? Vou voltar aqui, eu tinha minimizado aqui a janela. Pronto, aqui a minha janela aqui do Hypershade estava fechada, só para mostrar de novo para vocês como é que eu cheguei aqui. Então, com o objeto aqui selecionado, eu vim aqui em Window, Render Editors, Hypershade, certo? Cliquei aqui no meu material base, cliquei aqui para expandir, beleza. Bem, muito bem, então vamos à correção, tá? Então, no caso, esse material aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima da conexão, aqui da linha de conexão, ele mostra aqui que eu estou associando esse meu arquivo cor de reflexão. Então, o que eu vou fazer? Vou desmanchar essa conexão aqui, ó. Tá? Vou selecionar essa conexão e deletar. Posso até apagar também isso aqui, agora que já foi liberado, tá? Pronto. Vou fechar aqui minha caixinha do Hypershade, certo? Vou selecionar, volto aqui no meu material base, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o Reflected Color, que agora não está mais associado a ninguém, porque eu apaguei, e eu vou associar diretamente aqui a reflexividade. Então, vou clicar aqui, ó, clicar aqui na caixinha, vou dizer que tem um arquivo, no caso é o mesmo arquivo, vou clicar lá, certo? E vou associar direto aqui, ó, Truck Reflected Clean, certo? Aí ele já vai carregar. Nesse caso, eu não tenho mais aquele preview bonitão que eu tinha aqui, certo? Quando eu for renderizar, aí quando eu fizer essas configurações, vocês vão ver que esse reflexo vai aparecer aqui normalmente, tá? Isso é uma coisa. Outra em relação, eu estava ouvindo a aula que eu gravei para vocês e eu vi que quando a gente estava falando aqui sobre o Specular, aqui ó, Specular Color, que a gente colocou lá um arquivo, não é isso? Eu falei para vocês, ó, que essas áreas aqui que estavam em destaque eram as áreas que teriam reflexo. Na verdade é o contrário, né? Na verdade essa área que está branco aqui é a área que vai refletir. E essas áreas que estão em preto, na verdade, se vocês lembrarem, é a grade frontal, que é de plástico, não tem esse reflexo, é um plástico fosco. E as áreas onde tem os pneus, as rodas não, os pneus, mesmo a parte de borracha, esse tipo de coisa que não vão ter reflexo. Então agora sim, o material está configurado corretamente e vamos à separação aqui dos pés. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se eu estou com o renderizador Mental Ray carregado. Tá? Porque vocês sabem, por exemplo, eu estou com um carro aqui, ó, se eu selecionar aqui e apertar o número 1, ele vai ficar assim meu quadradão, né? Se eu apertar o número 3, ele vai ficar mais arredondado. Mas na configuração padrão aqui ó, do meu Maya Software, se eu estiver renderizando com Maya Software, vocês vão ver o que fiz. Ó. Nesse caso aqui está arredondado, mas se eu clicar lá para visualizar, usando o Maya Software, ele ainda aparece assim, ó, meio quadradão. Para resolver isso, eu teria que renderizar usando o Mental Ray. Só que pode ser que você tenha clicado aí na sua casa e não tenha aparecido a opção do Mental Ray aqui. Ó, certo? Com o Mental Ray, se eu clicar lá está no número 3, a gente vai visualizar também aqui o preview suavizado. Beleza, certo? Mas pode ser que você não esteja visualizando essa opção. Se você não estiver visualizando essa opção do Mental Ray, na verdade você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no menu Window, aqui em Settings Preference, Plugin Manager, tá? E você vai localizar a opção do Mental Ray. Para quem está utilizando o Mac, você tem aqui a opção Maya to Mental Ray, .bundle, e aí você vai habilitar aqui, carregar, você pode até marcar o Outload como aqui está também, certo? Isso para quem está utilizando o Mac. Para quem está utilizando o PC, você tem nessa lista aqui, ó, você vai ter esse mesmo nome, Maya to MR, que é o Maya to Mental Ray, só que .dll. Mesma coisa, é só carregar aqui, ó, clicar Loaded e Outloaded que vai resolver esse problema. Então vai aparecer para você a opção Mental Ray, tá? Então, ó, enfim, agora a gente vai começar a configurar aqui as coisas. Nessa claquetezinha aqui, ó, tá? Claquete com duas bolinhas, eu vou clicar, eu abro minha caixa de configuração. Se eu estiver utilizando aqui já o Mental Ray, eu já vou ter acesso a essas paletas que têm configurações extras, tá? Nesse caso, pessoal, cabe uma observação muito importante. As configurações que eu vou fazer a partir de agora são configurações, eu diria assim, tanto quanto pessoais, porque não existe uma única forma de fazer esse render peças. Muito pelo contrário, existem diversas maneiras e, assim,
cada pessoa configura de uma certa maneira a partir do momento que você tem uma certa segurança de como fazer. Tá? Por exemplo, eu prefiro utilizar alguns passes diretamente pela configuração padrão do Maya e outros passes pela configuração dos passes do Mental Ray. Tem gente que prefere fazer tudo com o Mental Ray, tem gente que prefere fazer tudo só pelo Maya. Enfim, vou mostrar para vocês uma dessas opções e vocês depois podem escolher outras opções da forma como lhe convier. Então, eu vou fechar por enquanto essa caixinha aqui, porque a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é configurar o meu projeto, setar o meu projeto para escolher em que pasta eu quero que apareçam os arquivos que forem renderizados. Tá? Então, vou lá no menu File, Set Project, certo? Aqui, Set Project, vou selecionar então a pasta onde eu quero salvar meus arquivos renderizados. Vai ser aqui no desktop, dentro da pasta lá do L200 Maya, certo? Então, desktop L200 Maya, vou setar, certo? Então, setei aquela pasta. Agora, quando eu voltar lá na minha caixinha de configuração do render, sendo que a primeira e mais importante delas é em relação ao tamanho, certo? Ou seja, o arquivo que eu quero fazer a saída da minha renderização. E o Maya tem alguns presets aqui, se você clicar ele vai vir com alguns tamanhos presetados. Normalmente, profissionalmente, eu faço saída em Full HD, que seria esse HD 1080. Mas hoje, por questão de tempo de renderização, como uma aula, eu vou marcar a opção de HD 720, certo? Tem essas dimensões, 1280 por 720, só porque eu não quero um render tão demorado. Tá? Então, setei por enquanto aqui só o tamanho, certo? Vou fechar aqui a caixinha e vou agora ajustar aqui, ó, minha visualização para a posição que eu quero renderizar. Então, eu vou criar uma câmera aqui, Create, Câmera, certo? Pronto, criei aqui essa câmera, não estou visualizando ainda do ponto de vista da câmera. A câmera, quando eu criei aqui, eu vou clicar na ferramenta Mover, ela apareceu lá no centro, certo? E ela está bem pequenininha aqui, certo? Em função da escala que está configurada para esse projeto, mas não tem importância, eu vou só virar ela um pouco para cá, para ficar apontando mais ou menos para o lado do carro, e vou visualizar do ponto de vista daquela câmera, tá? Então aqui em Panels, Perspective, Câmera 1, pronto. Ela está aqui, ó. Posso usar o Alt com o botão esquerdo, Alt com o botão direito, enfim, posso configurar aí minha vista à vontade. Aqui o Resolution Gate, tá? Posso ajustar aqui o ângulo da câmera, a perspectiva, como eu quiser. Certo? Por exemplo, estou trabalhando aqui, ó, com 35 mm, tá? Eu poderia também fazer um pequeno movimento no carro, por exemplo, eu posso selecionar o carro inteiro, certo? Acho que vou fazer isso, vou deixar a câmera nessa posição e vou fazer um pequeno movimento no carro só para a gente poder visualizar melhor os reflexos, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar todos os objetos que fazem parte desse carro, né? Pode ser por aqui ou pode ser lá pelo menu Window Outline, selecionar todos eles aqui, certo? Selecionei todos eles, vou agrupar, por exemplo, né? Vou dar um Command G aqui, pronto, agrupei, porque assim o cursor vai ficar no centro. Eu posso fazer um pequeno movimento aqui, por exemplo, nesse veículo, vou selecionar, né? Aperto seta para cima, seleciono o grupo, vou fazer uma animaçãozinha rapidinha só dele fazendo um pequeno deslocamento aqui em giro, tá? Vou colocar, por exemplo, poucos frames mesmo, tá, pessoal? Vou colocar aqui só 60 frames, certo? Equivalente a aproximadamente 2 segundos, aí, no caso 2 segundos de animação, mas é mais para vocês verem, terem uma ideia como é que renderiza uma sequência, tá? Estou muito preocupado aqui com a animação em si, porque não é o objetivo dessa aula. Então, o carro está aqui selecionado, certo? Vou clicar aqui, ó, no frame inicial, e do jeito que ele está aqui, lá no meu Channel Box, vou colocar para gravar aqui a rotação em Y. Então, vou clicar com o botão direito aqui na palavra Rotate Y, vou dar um Key Select, e aqui, quando chega aqui, por exemplo, em 60 graus, desculpe, no frame 60, vou fazer uma pequena rotação aqui, tá? Por exemplo, aqui seria, deixa eu ver, 30 graus, por exemplo, deixa eu ver. Isso, 30 graus acho que já é interessante. Então vou gravar novamente aqui, Select. Certo? Vou até começar com a inclinação da câmera um pouco mais assim, que é para ele poder virar um pouco mais. Pronto, pode ser assim. A primeira coisa que eu quero fazer, certo? Além de ter feito aqui essa pequena animação e ter setado o meu projeto, é configurar um domo aqui, uma esfera, que eu vou utilizar como referência para o meu mapa de reflexo. Tá? Então, para isso, vamos clicar aqui, ó, na configuração do render. Eu já tinha configurado inicialmente aqui o tamanho, eu vou agora aqui configurar outras características, como por exemplo aqui, ó, ainda nessa aba Common, eu vou colocar logo tudo que eu quero fazer aqui. Primeira coisa que eu quero fazer é aqui em relação ao formato de imagem. Embora o formato IFF do Maya seja um bom formato, e você tem aqui outras opções também bem interessantes, certo? Eu particularmente prefiro renderizar como sequência de imagem PNG.
também vai nos dar ótimos resultados. Então vou dar um nome para esse arquivo, certo? Por exemplo aqui, lógico, eu vou chamar de pickup, por exemplo, certo? Então esse vai ser o que eles chamam de prefixo, né? A primeira parte do nome, né, do arquivo. O formato já está para PNG, certo? Aqui embaixo eu vou determinar se eu vou renderizar apenas um frame, como está aqui, ó, single frame, ou se eu vou renderizar uma animação. Nesse caso, seria o nome do arquivo, né, e a extensão, certo? E aí, nesse caso, eu vou especificar de que forma que eu quero trabalhar com essas extensões. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer, por exemplo, que eu quero trabalhar nesse formato, que é o nome do arquivo, o nome que eu dei, por exemplo, pickup. Depois, a numeração, está representada aqui pelo joguinho da velha, né, o hashtag sustenido, enfim, como queira chamar, certo? E aqui vem depois a extensão. Ou seja, tem aqui o exemplo, pickup underline 1.png até pickup underline 10. Por que está aqui até o 10? Porque aqui embaixo está configurado para começar no frame 1 e terminar no frame 10. Mas na verdade minha animação tem 60 frames, então eu vou colocar aqui, ó, do 1 até o 60. Então nesse caso aqui falta definir qual é a câmera que eu vou renderizar. Aqui está marcado que eu vou renderizar a câmera de perspectiva, mas se você lembrar, eu criei uma câmera nova, certo? Então eu não quero renderizar a minha câmera de perspectiva, eu quero renderizar na verdade a minha câmera 1. O que eu posso fazer agora é vir aqui, por exemplo, nessa parte de Quality, tá? E especificar as questões de qualidade. Porque, por exemplo, nesse caso aqui eu estou trabalhando com o modo rascunho, mas aí não vai ficar legal. Então eu vou trocar isso aqui para Production, certo? Então coloquei aqui no modo de produção que eu vou ter resultados muito melhores. Tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer. Por exemplo, eu vou vir aqui na parte do Indirect Light, certo? E nesse caso, se vocês observaram lá, eu ainda não fiz nada de iluminação aqui, não coloquei nenhum tipo de luz na minha cena, nem luz ambiente, nem luz direta, nem qualquer tipo de luz que seja. Eu poderia, até deveria ter colocado luz, dependendo da situação que eu quisesse gerar. Mas nesse caso aqui, especificamente, eu vou utilizar um recurso do próprio Mental Ray. Então, quando eu habilitei aqui o Mental Ray, apareceu a opção aqui de criar aqui um Indirect Light, e eu posso criar esse Indirect Light de duas maneiras, utilizando uma imagem como referência, certo? Ou seja, fazer iluminação baseada numa imagem, ou criar a opção de Sol e Céu físicos. Então, vou clicar aqui no menu Create. Nesse momento, o que é que acontece? Vou fechar aqui por enquanto essa caixinha. Ele criou, diminuir aqui o zoom para vocês poderem visualizar, ele criou uma esfera, certo? Ele criou uma esfera gigantesca, e nessa esfera a gente vai aplicar o material que a gente quer que ele use como mapa de reflexo. Então, estou com a imagem selecionada, vou selecionar, então, ó, lá pela pasta, qual é a imagem que eu quero utilizar como reflexo. Nesse caso aqui, lá dentro da pasta Source Image, eu coloquei para vocês uma imagem no formato HDR para vocês utilizarem. Imagens em formato HDR dão um resultado muito melhor como mapas de reflexo, porque eles têm muito mais informações de cores por pixel do que uma imagem JPG, por exemplo. Vou mandar abrir. Pronto. A imagem aparece ali, ó, certo? E vamos dar um render do jeito que está aqui para a gente ver como é que está ficando. Você vê que o render ficou, deu certo, com uma super exposição dos mapas de reflexo. Vou fechar aqui, ó. E para que esse ambiente que não apareça na renderização, eu vou fazer o seguinte. Eu já estou aqui nessa aba, já estou com o objeto selecionado, certo? E eu vou então descer um pouco aqui, ó, até chegar nessa aba Render Status. Normalmente ela está fechada, assim, Render Status. Você clica e aí eu vou desabilitar aqui, ó, a visibilidade primária. E agora quando eu renderizar, aparecem os reflexos, certo? Tudo certinho, mas a imagem não aparece aqui atrás. Pode observar que está totalmente transparente, certo? E assim fica muito melhor para eu trabalhar com ela depois. Vou fechar aqui o preview, certo? Então vou aqui no meu Channel Box, certo? Por enquanto, ó, aqui eu tenho normalmente a aba para mostrar as camadas dos objetos e tenho aqui a aba de camadas de renderização. Por enquanto, a única aba que eu tenho aqui é a aba do Master Layer. Então vamos criar essas camadas separadas. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na minha Master Layer e vou mandar selecionar todos os objetos que estão na camada, certo? Desculpa pessoal, tem mais uma coisinha que eu queria acrescentar antes de fazer essa renderização. Até porque eu vou colocar uma sombra, então eu vou criar aqui um plano, tá? Aqui um Polygon Plane, e vou aumentar a escala desse plano que está aqui embaixo do carro, aumentar bastante, bastante mesmo, certo? Para servir aí como chão, certo? Porque eu não tinha nenhum chão aí no
o meu objeto, certo? E assim, quando a gente fosse projetar as sombras, elas não iriam aparecer, tá? Então, agora sim que eu já tenho todos os objetos aqui, aí sim eu posso vir aqui novamente, mandar selecionar todos os objetos na camada, inclusive o chão, né, que agora existe, e criar aqui, ó, uma nova camada contendo todos esses objetos. Pronto. Essa minha camada vai ser a camada que eu vou começar com o meu primeiro passo de renderização. E o primeiro passo que eu vou configurar é o passo do Ambient Occlusion. Então, vou clicar duas vezes aqui, vou escrever AO, tá? Representando aqui, eu dei Enter, tá? Representando meu Ambient Occlusion. Nesse caso aqui, é importante entender que, como eu já tinha dito antes, existem diversas maneiras de você fazer essa configuração, tá? Eu poderia criar uma única camada aqui para o Mental Ray, por exemplo, e separar pelo Mental Ray o passo do Occlusion, o passo do Diffuse, Specular, Reflexo, Sombra, etc. Eu particularmente não gosto tanto de fazer assim, então eu estou criando separadamente uma camada para Occlusion e uma camada para o meu Luminance Depth, que é quem vai definir, por exemplo, a profundidade de campo para o desfoque da imagem de forma dinâmica. Então essa minha primeira camada vai ser a camada do Ambient Occlusion, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da camada, vou clicar aqui em Attributes, certo? Observe que o botão Preset aqui, ó, não veio válido. Isso é um bugzinho que eu já observei aqui em relação à versão do Maya 2013, tá? Aí eu vou insistir, tá? Vou voltar lá no meu Channel Box, certo? Voltei no Channel Box aqui novamente na aba do Ambient Occlusion. Vou clicar aqui na camada do Ambient Occlusion, vou clicar mais uma vez em Attributes e dessa vez ele veio certinho aqui, ó, Render Layer AO, com a opção de eu clicar aqui no botão de Preset, tá? Então eu vou clicar aqui e vou dizer que eu quero criar então essa camada com o preset do Occlusion, tá? Pronto, definir, ó, é assim mesmo, fica com essa aparência aqui, não tem, é normal, tá? Isso vai depender, inclusive, se está habilitado o High Quality ou não, tá? Se estiver desabilitado, vai ficar preto, mas se estiver habilitado, fica branco, isso não vai influenciar nada o resultado do que a gente está fazendo, tá? Então, foi criado aqui o meu preset para o Ambient Occlusion. Se eu quiser, eu posso configurar aqui meu autocolor, certo? Eu poderia, por exemplo, aumentar a quantidade de samples, isso vai aumentar o tempo de render também, pessoal, por isso que eu prefiro não aumentar. Ou estabelecer uma distância máxima, que vocês vão ver que é o quanto que ela fica difusa aqui em torno dos objetos, tá? Mas eu vou utilizar as configurações padrão, vocês vão ver que já vai dar um bom resultado, tá? Então não vou trocar nada disso daqui, vou voltar no meu Channel Box, certo? Vamos dar uma olhada como é que fica aqui o passo do Ambient Occlusion, quando você renderiza aqui. Ok, pessoal, o Ambient Occlusion é um dos passos que mais demora no render, por exemplo, porque eu fiz um frame só, lógico que a gente vai depois colocar para renderizar tudo, mas ele é um dos passos que mais toma tempo, mas compensação é um dos que dá um melhor resultado no final lá na composição. Então esse é um passo importantíssimo para a gente ter um bom resultado no final da composição. Então ficou legal aqui o Ambient Occlusion, vou fechar, certo? Vou agora criar um outro passo de render. Como eu já tinha selecionado aqui os objetos, tá? Então o que é que eu vou fazer? Mas eu vou selecionar novamente porque eu vou criar um novo passo de render, tá? Então, vou clicar com o botão direito novamente, vou criar aqui o meu selecionar objetos, vou criar aqui uma nova camada de renderização, vou chamar essa camada aqui de Luminance. Tá? Criei então aqui a camada Luminance e vamos verificar como é que essa camada de Luminance funciona. Bem, pessoal, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vou precisar visualizar aqui pela vista de cima para que a gente tenha um resultado mais eficiente em relação a isso, tá? Então vamos ver aqui. Estou visualizando aqui o meu objeto, por exemplo, aqui pela minha vista de cima, certo? Eu tenho aqui a minha câmera, tá? Vou chegar aqui mais perto, vocês poderem visualizar melhor. Bem, então aqui é o objeto vista de cima, que é a câmera que eu criei, certo? E basicamente, como é que funciona essa luminância? Eu vou determinar uma distância a partir da qual eu consigo ter mais foco e uma distância a partir da qual não tem um foco tão definido. Vou utilizar um recurso aqui do Maya para estabelecer aqui a distância desses objetos. Vou vir aqui no menu Create e vou usar aqui Measure Tools, vou usar a ferramenta, por exemplo, Distance Tool. Vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar inicialmente aqui no onde está a câmera e vou clicar aqui, ó, na dianteira do carro. Pronto, ele estabeleceu ali qual é a medida, eu vou visualizar mais de perto, certo? Vou tirar aqui esse grid, tá, temporariamente, para a gente poder visualizar a distância. Pronto. 68, tá? 68.8, não precisa ser muito preciso, tá? Digamos que 70, certo? 70 seja a distância, então,
da minha câmera para frente do carro, tá? Vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, o objetozinho que ele criou, certo? Que é esse manipuladorzinho aqui, ó, certo? Selecionar, pronto, selecionei, certo? E vou ver qual é a distância, então, para a traseira do carro. Clicar aqui é só mover. Até aqui, pronto, algo em torno aqui de 130, né? Então a gente tinha aqui em torno de 130, como sendo a distância para a traseira do carro. Pronto, vou voltar aqui na minha vista de perspectiva, melhor dizendo, vou voltar para a minha vista de câmera, né? Câmera 1. Pronto. Aqui está o objetozinho que eu criei para medir, tá certo? Que é o locator. Bem, enfim. Então eu criei aqui o objeto chamado, a camada chamada luminância, né? Vamos ver como é que eu configuro essa camada. Botão direito do mouse aqui, também Attributes. Como eu já tinha falado para vocês, às vezes não aparece de imediato aqui a opção, sabe? O preset, na verdade, quem está selecionado aqui é o meu locator, né? Então vou voltar lá na camada, porque eu tenho que estar com a camada selecionada, tá? Camada luminância. Vou lá nos Attributes. Pronto, agora sim, estou visualizando aqui a Render Layer Luminância e vou escolher aqui o preset Luminance Depth. Tá? Selecionei. Nesse caso, como falei, o que é que a gente observa? Que ficou a minha cena a princípio aqui escura, por exemplo. Então eu vou precisar ajustar aqui meu Auto Color. Vou clicar aqui, certo? E eu tenho a princípio esses dois números aqui travados. Travados que a gente chama é porque aqui está configurado por uma expressão. Mas eu quero ter controle sobre isso. Vocês devem lembrar que eu verifiquei que a distância mínima entre o objeto e a câmera era em torno de 70 e a distância máxima em torno de 130. Então eu vou precisar digitar esses valores aqui, de mínimo e máximo. Então para isso eu vou clicar aqui no amarelo, vou clicar aqui, ó, Break Connection. Quebrei, coloquei aqui, vou colocar o mínimo aqui como sendo 70. Posso até colocar um pouquinho menos se fosse o caso, por exemplo, tipo 65, mas 70 tá bom. Tá? E vou colocar aqui o meu máximo, vou também clicar aqui embaixo, Break Connection, o máximo como sendo então 130. Certo? Então estabeleci o mínimo e o máximo, certo? Vou clicar aqui para voltar, né, a minha cena, certo? Voltei aqui na minha cena. Como eu falei, você pode estar visualizando ou não, isso aqui vai depender se aqui está habilitado o High Quality. Ó. Desabilitei aqui o High Quality para vocês poderem visualizar. Então essa área mais clara aqui é a área que vai ter mais foco. E a área lá atrás, a área que tem menos foco, porque ela está mais escura, certo? Vocês vão perceber que a gente tem como controlar isso depois tranquilo lá pelo After Effects, mas você tem dinamicamente essa distância estabelecida aqui como sendo a distância de foco. Pronto, agora o último passo que falta configurar, eu chamei de último passo, porque na verdade eu vou criar um passe com as configurações pelo Mental Ray. Assim eu vou conseguir numa única camada já a separação do difuso, do specular e do reflexo. Tá? Então vamos lá. Novamente seleciono todos os objetos na camada, né? Então direito do mouse aqui, Select Objects in Layer, vou criar uma nova camada, vou chamar essa camada aqui de MR, para saber que é a minha camada do Mental Ray, certo? E então vou configurar aqui, ó, diretamente na claquetezinha da camada, eu vou configurar então os passos diretamente por aqui, ó. Então cliquei aqui em Pass, e aí o Mental Ray já me dá todos eles configurados aqui, eu posso só escolher o que eu quero. Então vou clicar aqui, ó, esse brilhozinho, e digamos, nesse monte de opções que ele me dá aqui, ó, de separações, eu vou querer, por exemplo, eu vou querer meu difuso sem as sombras. Tem aqui o reflexo, né? Então vou querer aqui o reflexo também. Para isso eu vou segurar aqui, ó, a tecla Command no caso do Mac, ou Ctrl no caso do PC, para poder selecionar mais de um. Vou querer selecionar também o meu specular, que está aqui embaixo, specular sem sombras, certo? Tá aqui, ó. Então nesse caso é isso que eu vou querer. Vou querer o specular, o reflection e vou querer o diffuse, certo? Então todos esses aqui já estão selecionados, eram os passos que eu estava faltando para mim. Você poderia escolher outros, dependendo dos materiais que você tivesse aplicado, como por exemplo refração, certo? Teria outras coisas que você poderia querer colocar. Mas no meu caso esses aí são suficientes, tá? Então vou clicar aqui Create and Close, ele criou esses três passos aqui, eu mando associar, certo? Clicando aqui embaixo ele associa esses passos com essa camada. Bom, tranquilo. Então aí já está tudo configurado bonitinho, certo? Essa é a configuração que a gente ia precisar fazer, certo? Então agora eu já estou com tudo configurado, ele vai criar as pastas, vai criar os arquivos, vai criar as sequências, vai criar toda essa minha animação e depois que ele estiver renderizado, a gente vai poder visualizar como é que a gente vai compor a nossa cena lá pelo After Effects. Então a última coisa que falta aqui para fazer é de fato mandar renderizar. E para isso, aqui em cima você vai trocar aqui para Rendering, certo? Vai vir aqui no menu Render e vai clicar aqui então, ó, na palavra Batch Render. Quando você fizer isso, você vai ver que ele vai começar
o processo de renderização, e aí você vai ter que ter uma paciênciazinha se a sua máquina não tiver uma boa configuração, porque realmente demora. Então vou clicar aqui para colocar para renderizar, e a gente volta então na próxima aula mostrando como finalizar esse processo lá pelo After Effects, tá? Então vou clicar aqui. Então pessoal, deixar aqui renderizando, a gente se vê daqui a pouco na próxima aula. Até lá!